Seja bem-vindo à nona aula do curso de Trigonometria do canal Passo a Passo. Nesta aula, irei abordar os ângulos notáveis. Mas antes de entrar no tema desta aula, deixarei aqui o meu recado para vocês. O conteúdo disponível aqui no canal é gratuito, mas se você quiser contribuir de forma voluntária com este canal, você pode contribuir nessa conta ou através do Apoia-se, cujo link estará na descrição deste vídeo. Agora, prosseguindo aqui, ângulos notáveis. Ângulos são chamados de notáveis devido ao seu uso constante. É o caso dos ângulos de 30 graus, 45 graus e 60 graus. Considere, por exemplo, o triângulo equilátero retratado na figura abaixo, que é que nós temos aqui, na qual a mediana, a altura e a bissetriz relativas a um mesmo ângulo interno coincidem. Então percebam, eu tenho aqui, triângulo equilátero, quer dizer o que? Três lados iguais, este lado aqui mede L, este lado aqui mede L, o lado de baixo aqui total também mede L. E o triângulo retângulo que eu tenho aqui, se eu dividir este triângulo equilátero no meio, vai ter o que? Esta medida aqui sendo L, esta aqui sendo H, e aqui embaixo a base, L sobre 2. Eu vou ter ângulo de 30 graus aqui, ângulo de 60 graus aqui. E lembre-se, como diz aqui, a altura e a bissetriz relativas ao mesmo ângulo interno coincidem. Aqui é a coincidência. A altura aqui, para ambos os lados coincide. A bissetriz de ambos os ângulos internos, que é o que? Também coincide. Eu tenho aqui 30 graus, aqui 60, aqui 30 graus. Se eu junto os dois, eu tenho o que? 60 graus. Então, cortando o ângulo no meio, eu vou ter 30 graus para cá, 30 graus para cá. Então, a bissetriz, que é quando eu corto um ângulo no meio, vai fazer o quê? Com que eu tenha resultados iguais em ambos os lados. Então, prosseguindo aqui, nessa explicação, eu vou calcular a altura do triângulo. Eu vou destacar um deles, que no caso vai ser esse aqui, que está com os ângulos em amarelo. E aplicando o teorema de Pitágoras, eu vou calcular a altura. Então tem que o teorema de Pitágoras diz o quê? Que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos. Qual é a altura aqui? Eu estou chamando de H. A hipotenusa de L, portanto, L ao quadrado vai ser igual ao quê? H ao quadrado, que é este lado aqui, que é o lado adjacente ao ângulo de 30 graus e oposto ao de 60, mais o cateto adjacente ao ângulo de 60 graus e oposto ao de 30, que mede quanto? L sobre 2. Como eu estou destacando aqui. Então, o que eu vou ter? Que H, que é a altura que eu quero descobrir, isolando aqui, se eu isolar H ao quadrado, o que acontece? Eu pego aqui, L sobre 2 elevado ao quadrado e jogo para o lado de cá. Então, eu vou ter que a minha hipotenusa, que equivale a L ao quadrado, menos L ao quadrado sobre 2 ao quadrado, vai ser igual a altura ao quadrado. 2 ao quadrado, 4. Então, tenho L sobre L ao quadrado menos L ao quadrado elevado sobre 4. E o que eu tenho aqui? Que isso aqui é igual a H ao quadrado. O que eu vou fazer aqui? Eu vou agora aplicar o MMC. O MMC aqui é 4. Portanto, 4 vezes L ao quadrado, 4L ao quadrado. 4 dividido por 4, 1. Vezes menos L ao quadrado, menos L ao quadrado. 4L ao quadrado menos L ao quadrado, 3 vezes L ao quadrado sobre 4. Então, essa aqui é a altura ao quadrado. Isolando a altura, eu passo a potência para o outro lado, ela vira raiz quadrada. Então, tem raiz quadrada de 3 vezes L ao quadrado sobre 4. Raiz quadrada de L ao quadrado, L. Raiz quadrada de 4, 2. Portanto, a altura vale o quê? L vezes a raiz quadrada de 3 sobre 2. O que isso quer me dizer? Quer dizer o seguinte, sempre que eu tiver um triângulo com essa característica, 30 graus num ângulo agudo aqui, 60 graus nesse ângulo agudo, e o ângulo reto aqui, que é o padrão 90 graus, a altura deste triângulo vai poder ser dada por L vezes a raiz quadrada de 3 sobre 2, sendo que L é a hipotenusa. Imagine, por exemplo, se a hipotenusa aqui vale 2, a altura vai ser o quê? 2 vezes raiz quadrada de 3 sobre 2. 2 vezes raiz quadrada de 3 sobre 2 vai dar o quanto? Raiz quadrada de 3. Portanto, a altura H, caso L venha a valer 2, vai ser o quê? Raiz quadrada de 3. Se L valer 6, vou ter o quê?
6 vezes raiz quadrada de 3 sobre 2 vai me dar o quê? 3 vezes raiz quadrada de 3. Então isso aqui é uma fórmula padrão, para quando você tiver este tipo de triângulo, esse triângulo equilátero, e você quiser saber a altura H, você faz isso aqui, ó. Ah, eu quero achar a altura do triângulo equilátero. Eu tenho aqui os ângulos internos. Simples, ó. Você aplica o teorema de Pitágoras e você vai chegar a isso aqui. Isso aqui é um padrão, ó. É uma fórmula padrão para descobrir a altura do triângulo equilátero. Agora, prosseguindo, ó, o cálculo do seno, cosseno e tangente de 30 e 60 graus, tendo como base este triângulo aqui. Ó. Seno de 30 graus é cateto oposto sobre a hipotenusa. Qual é o cateto oposto ao ângulo de 30 graus? L sobre 2. Qual é a hipotenusa aqui? Ó? É o lado L. Então tem ó, L sobre 2 sobre L. Isso vai me dar L sobre 2 vezes 1 sobre L. Por quê? Lembram da propriedade de divisão? Quando eu tenho uma fração sendo dividida por qualquer coisa, o que acontece? Essa parte que eu tenho embaixo vai passar para cima invertida e multiplicando. L sobre 2 vezes 1 sobre L vai me dar o quê? Ó? L em cima e L embaixo se anulam. Vou ficar com meio. Cosseno de 30 graus é o que? Cateto adjacente sobre a hipotenusa. Qual é o cateto adjacente ao ângulo de 30? L vezes raiz quadrada de 3 sobre 2. Qual é a hipotenusa? L. Então, ó, L vezes raiz quadrada de 3 sobre 2 dividido por L vai ser igual ao que? L vezes raiz quadrada de 3 sobre 2 vezes 1 sobre L. Tem um L em cima multiplicando, tem um L embaixo dividindo, se anulam. Então, vou ter o que? Raiz quadrada de 3 sobre 2 vezes 1. Vai me dar raiz quadrada de 3 sobre 2. Tangente de 30 graus é o que? Cateto oposto sobre cateto adjacente. Qual é o cateto oposto ao ângulo de 30? L sobre 2. Qual é o cateto adjacente? L vezes raiz quadrada de 3 sobre 2. Portanto, eu vou ter isso aqui, ó, aplicando a propriedade de divisão em fração, o que eu tenho aqui embaixo passa para cima invertido e multiplicando. Então, tem L sobre 2 vezes 2 sobre L vezes raiz quadrada de 3. Tenho 2 em cima, 2 embaixo. O que acontece? Se anula, né? 2 dividido por 2, 1. L em cima, L embaixo vão se anular também. L dividido por L, 1. Então, tenho 1 sobre raiz quadrada de 3. Racionalizando aqui, eu vou ter raiz quadrada de 3 sobre raiz quadrada de 3. Multiplicando este valor, eu vou racionalizá-lo. Raiz quadrada de 3 vezes 1, raiz quadrada de 3. Raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 3 dá raiz quadrada de 3 vezes 3. 3 vezes 3, 9. Portanto, raiz quadrada de 9. Raiz quadrada de 9, 3. Então, a tangente de 30 graus é raiz quadrada de 3 sobre 3. Vai ser o que? Cateto oposto sobre hipotenusa. Qual é o cateto oposto ao ângulo de 60 graus? L vezes raiz quadrada de 3 sobre 2. Qual é a hipotenusa? L. A hipotenusa é sempre o que? O lado oposto ao ângulo reto, ao ângulo de 90, que é o que eu tenho aqui. Então, vou ter L vezes raiz quadrada de 3 sobre 2 sobre L. Isso vai me dar o quê? L vezes raiz quadrada de 3 sobre 2 vezes 1 sobre L. Que vai me dar raiz quadrada de 3 sobre 2. Perceba, ó, o seno de 60 graus é igual ao cosseno de 30. O cosseno de 60 vai ser igual ao quê? Ao seno de 30. Vejam aqui, ó. Seno, cosseno, né, gente? Cosseno, desculpa. Cosseno de 60 vai ser igual a cateto adjacente sobre hipotenusa. Qual é o cateto adjacente do ângulo de 60? L sobre 2. Então, tenho L sobre 2 sobre L. Vai me dar L sobre 2 vezes 1 sobre L. Isso vai me dar meio. Então, ó, cosseno de 60 graus vale o mesmo que o seno de 30. Seno de 60 vale o mesmo que cosseno de 30. Mas a tangente de 30 não vale o mesmo que a tangente de 60. E não cometam esse erro. Então, lá, ó, tangente de 60 graus dá o cateto oposto sobre cateto adjacente. Qual é o cateto oposto ao ângulo de 60? L vezes raiz quadrada de 3 sobre 2. Qual é o cateto adjacente? L sobre 2. Portanto, eu vou ter isso aqui. Aplicando a propriedade de divisão entre fração, vou ter o quê? L vezes raiz quadrada de 3 sobre 2 vezes 2 sobre L. L em cima, L embaixo se anulam. 2 em cima, 2 embaixo, anula também. Sobra o quê? Raiz quadrada de 3. Tangente de 60 graus, portanto, vale raiz quadrada de 3. Prosseguindo agora, vamos aqui, ó, para o ângulo de 45 graus. Para o ângulo de 45 graus, vamos considerar um triângulo retângulo isósceles, ABC, cujos catetos medem L e a hipotenusa mede X. Agora, o cálculo da hipotenusa X aplicando o teorema de Pitágoras vai ser o quê? X ao quadrado igual ao quê?
cateto oposto ao quadrado mais cateto adjacente ao quadrado, ou seja, L ao quadrado mais L ao quadrado. L ao quadrado mais L ao quadrado, 2L ao quadrado. Isolando x, vou ter que x vai ser igual a raiz quadrada de 2 vezes L ao quadrado. Raiz quadrada de L ao quadrado, L. Portanto, x é igual a L vezes raiz quadrada de 2. Então, essa aqui ó, é a hipotenusa do triângulo isósceles. Quando eu tenho ângulo aqui, ó, 45 graus. Agora, prosseguindo, ó, seno de 45 graus, cateto oposto sobre hipotenusa. Qual é o cateto oposto aqui a qualquer um desses ângulos? É L. Então, vou ter ó, L sobre L vezes raiz quadrada de 2. L sobre L vai me dar o quê? Ó? 1 sobre raiz quadrada de 2. Racionalizando, vou ter o quê? Que multiplicar por raiz quadrada de 2. Então, raiz quadrada de 2 sobre raiz quadrada de 2 vezes 1 sobre raiz quadrada de 2. 1 vezes raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 2. Raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2 vai dar raiz quadrada de 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. Raiz quadrada de 4, 2. Portanto, seno de 45 graus é raiz quadrada de 2 sobre 2. Cosseno de 45 graus, vocês vão aplicar aqui, ó, cateto adjacente sobre hipotenusa. Os catetos valem o mesmo valor. Como eles valem o mesmo valor, o valor do ângulo também é o mesmo. Então, o cosseno de 45 e o seno de 45 valem a mesma coisa. Raiz quadrada de 2 sobre 2. Agora, tangente de 45. Cateto oposto dividido pelo adjacente. L dividido por L1. Tanto, ó, tangente de 45 vale 1. Organizando aqui ó, na forma de tabela, os ângulos notáveis, eu tenho isso aqui. Ó. Seno de 30, meio. Seno de 45, raiz quadrada de 2 sobre 2. Seno de 60, raiz quadrada de 3 sobre 2. Cosseno de 30 graus, raiz quadrada de 3 sobre 2. Cosseno de 45 graus, raiz quadrada de 2 sobre 2. Cosseno de 60 graus, meio. Lembra? Ó, cosseno de 60 vale o mesmo que seno de 30. Cosseno de 30 é o mesmo que seno de 60. Tangente de 30 graus, raiz quadrada de 3 sobre 3. Tangente de 45, 1. Tangente de 60 graus, raiz quadrada de 3. Portanto, ó, estes aqui são os ângulos notáveis. Nas demais aulas, iremos abordar exercícios usando estes ângulos. Bom, se você gostou desse vídeo, deixe aí o seu like. Se gostou desse canal, inscreva-se. Tenha bons estudos e até os próximos vídeos.